Quem já me acompanha aqui sabe que, eventualmente, eu indico para algumas das minhas pacientes a remoção de parte da glândula salivar. A grande maioria das vezes acaba sendo parte da glândula submandibular, mas um detalhe que muita gente não sabe é que, às vezes, para criar esse desenho do ângulo da mandíbula, nós removemos um pedacinho da cauda da glândula parótida, que é uma glândula salivar maior que fica aqui na frente da orelha. Então, hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da remodelação das glândulas salivares na cirurgia do contorno facial. Toda paciente que decide, fazer um lifting de face, um rejuvenescimento de face, ela procura uma remodelação dos ângulos, do pescoço, da face, e isso faz parte do processo de rejuvenescimento. E pensando, nessa perspectiva, às vezes, o aumento dessas glândulas, a própria posição anatômica em que elas estão, mesmo que elas não estejam aumentadas, nem que elas estejam fora do local, pode causar o apagamento desses ângulos da face e do pescoço. E o que nós fazemos aqui na clínica para melhorar, esses ângulos, pensando na perspectiva de uma remodelação de glândula salivar? Nós temos 3 pares de glândula salivar grandes. As parótidas, nós temos uma de cada lado. As submandibulares, a gente tem uma de cada lado. E as sublinguais, que ficam logo abaixo do soalho da boca. A glândula, digamos assim, maior e que é responsável por 30% da produção de saliva é a parótida. Essa é a grande glândula. Acho que a primeira pergunta que todo mundo me faz quando eu faço a indicação da cirurgia, da remodelação delas é: doutora, se eu remover um pedaço da glândula, eu não vou ficar com a boca seca? E a resposta é não. Quando nós fazemos a remodelação de qualquer uma dessas estruturas com o objetivo estético, nós fazemos remoções menores. Às vezes 30%, 40% ou até 50% da glândula submandibular, logicamente dos 2 lados, e 10%, apenas a cauda da parótida quando isso é necessário. Isso pensando em remodelação de ângulo, de gônio, aqui na região do ângulo da mandíbula. E o fato de você remover pequenas porções, ou no caso da submandibular, 50% delas, não vai causar uma alteração da função. A paciente ela vai ter uma função normal da glândula e a parte remanescente da glândula ela vai ser suficiente para suprir a necessidade de salivação que a paciente tem. Existem exceções? Sim. Geralmente são pacientes que têm doença de Sjögren, paciente que a doença de Sjögren é uma doença autoimune e que dá secura em mucosas. Então, as pacientes que têm síndrome de Sjögren, a gente contraindica essa remodelação das glândulas salivares, com o objetivo de cunho estético. Se tiver um tumor, uma cialoadenite ou um cálculo nos dutos, pode ser necessário realmente fazer um procedimento. Pacientes que têm alguma doença prévia nas glândulas salivares, doenças inflamatórias, que já tiveram incidência do próprio cálculo, a gente também contraindica, mexer nessas estruturas com objetivo estético. Então, funcionalmente, para uma pessoa normal, que é 99,9% das pessoas que me procuram para fazer uma cirurgia estética, não há problema nenhum de você fazer a remodelação. O que isso, digamos assim, isso é o que preocupa as pacientes, E o que preocupa nós, cirurgiões plásticos, quando a gente vai trabalhar essas estruturas? Basicamente, 2 coisas. Sangramento, que acontece geralmente no POI, na fase inicial do pós-operatório, nas primeiras 24 horas. O sangramento, tanto na região da parótida quanto nas submandibulares, é um sangramento geralmente em plano mais profundo, é um sangramento que pode causar consequências mais graves. Então, hemostasia nessas áreas é muito importante. A gente fazer a manutenção da pressão arterial da paciente também é muito importante.
E dependendo do perfil da paciente, às vezes eu até coloco um dreno pequenininho nessa área, só para ficar monitorando. E a segunda preocupação é o cialoma. O cialoma é que, assim, quando a gente remove parte da glândula, aqueles ácidos, eles vão continuar ali funcionando e ao invés da saliva drenar para o ducto, ela pode drenar para a área ao redor da glândula, porque não vai ter mais uma cápsula protegendo. Então, no pós-operatório de todos os pacientes que fazem remodelação de glândula, nós orientamos a parte nutricional. Então, eu peço para as pacientes evitarem comer coisas muito açucaradas, né, muito doces, coisas azedas e alimentos ácidos. Então, é ácido, azedo e doce, porque tudo isso estimula a salivação. E o que a gente quer nos primeiros 15 dias de pós-operatório, 30 dias de pós-operatório, é que a glândula fique em repouso. A gente pede para os pacientes não fumarem e não mascarem chiclete. E o que nós também fazemos, né, para esses cialomas? A gente aplica botox no momento da cirurgia. Todas as pacientes que eu faço remodelação de glândula, eu aplico toxina botulínica sob visão direta dentro da área da glândula que foi tratada. Então, a gente cuida muito da hemostasia, o controle da pressão arterial da paciente e a gente faz a prevenção, né, dos cialomas para que a paciente não tenha excesso de salivação e acabe acumulando um pouquinho de saliva, né, nas áreas onde ela fez a cirurgia. Quando indicar? Por que fazer a remodelação das glândulas? Há 2 semanas atrás, eu atendi um paciente com uma sequela de tratamento de papada, que foi feito com um não médico. E o paciente tinha o que a gente chama de cobra neck, que é um afundamento dessa região central, né, do pescoço, que fica entre as bandas do platisma, por excesso, né, de remoção de gordura, enfim. E ele tinha, por causa disso, um aumento da visualização da glândula submandibular. Então, o paciente estava extremamente incomodado porque as glândulas ficaram visíveis, né? Dava para ver 2 bolinhas aqui na lateral e ele estava com uma depressão central. E na cabeça do paciente, o que incomodava eram as glândulas. Esse paciente era um paciente com uma indicação precisa de refazer, né, o tratamento do pescoço. No caso dele, eu indiquei uma correção da sequela com enxerto de gordura, esperar 1 ano e depois, sim, fazer uma cirurgia de lifting cervical com remodelação de glândula. A remodelação de glândula, ela pode ser indicada tanto para pacientes muito magros, que têm queda da glândula submandibular, quanto para pacientes mais gordinhos, que podem ter ou a hipertrofia ou até mesmo a queda da glândula. Gente, foi muito legal essa live. Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais, né, desse meu mundinho da cirurgia plástica e como funcionam os procedimentos, né, que a gente tem disponível hoje na medicina para ajudar as pacientes a se sentirem melhor, a ficarem mais bonitas e a rejuvenescerem de uma forma mais natural. Na semana que vem eu volto com mais um tema, foi muito interessante e eu desejo uma excelente semana para todo mundo.